programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar sobre nutrição, a esportiva e a funcional e quais as diferenças, com a nutricionista Aline Silvestre. Confira agora. O programa Estética e Bem-Estar de hoje vai começar falando sobre nutrição com a nutricionista Aline Silvestre, que vai explicar um pouco melhor sobre a nutrição esportiva e o que é ter uma boa alimentação. Aline, hoje em dia, que bom isso, né? As pessoas estão fazendo mais esporte, consequentemente também nós temos mais atletas amadores e profissionais, né? E para cada nicho existe um tipo de nutrição. Só que as pessoas hoje elas confundem muitas coisas, porque acho que a gente recebe também muita informação da mídia, né? E talvez a gente não saiba processar tão bem por falta de um profissional explicar. Você acha que é um mito isso, as pessoas estarem se espelhando nos atletas e querendo fazer essa nutrição esportiva e podem acabar se frustrando ou não? Laís, sim, isso tem acontecido com bastante frequência aqui na clínica. Então as pessoas estão assim buscando rede social, em mídia, como Instagram e Facebook, alguns atletas ou algumas mulheres ou homens que têm aquele corpo perfeito, né? E a pessoa tenta se espelhar naquilo. A nutrição esportiva é uma coisa, a nutrição funcional é outra, e reeducação alimentar é outra. E ser atleta é outra coisa diferente. Então aquela pessoa que busca um corpo de uma estética melhor, uma quantidade de massa muscular melhor, um percentual de gordura melhor, ela pode sim procurar um nutricionista e deve procurar, porque cada indivíduo tem um biotipo diferente, mas assim, não visando se comparar com um atleta, não visando aquele tipo de corpo, porque existem inúmeras formas de atingir aquele objetivo e a gente tem que pensar assim, para quê? Até onde a pessoa quer buscar. Então existe esse tipo de nutrição esportiva para academias, para pessoas que buscam uma estética corporal melhor, da mesma forma que existe a nutrição esportiva de atleta, que é isso que as pessoas não podem confundir, o que é ser atleta com o que é malhar 3 vezes na semana, porque essas pessoas que malham de 2 a 3 vezes na semana, elas não são atletas, elas não conseguem atingir o mesmo nível de treino ou de percentual de gordura que uma pessoa que faz atividade física de 6 a 7 vezes na semana, de 2 a 3 até 5 horas por dia. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a mídia vem colocando para as pessoas. A reeducação alimentar é a pessoa ter uma alimentação saudável, sem se preocupar com pesar comida ou com quantos gramas de proteína ou carboidrato vai comer, tá? Ter uma alimentação saudável no geral e controlar o peso, tá? A nutrição funcional, ela já vem, eu trabalho muito particularmente com a nutrição esportiva funcional, tá? Onde a gente visa manter uma musculatura para a pessoa bacana, ter um percentual de gordura menor, que isso também traz benefícios a longo prazo para a pessoa, né? E para a saúde do indivíduo, aliado com uma nutrição funcional, que é ter uma alimentação mais rica em antioxidantes, uma alimentação mais anti-inflamatória, que também vai prevenir certos tipos de doenças crônicas, tá? Como, por exemplo, diabetes, doença cardiovascular, né? Câncer, que hoje o índice está bem alto entre as pessoas pela má alimentação. Então, a gente tem que visar e atender o paciente ou a pessoa buscar um nutricionista e entender o que o profissional vai passar para ele. Porque muitas vezes acontece também isso aqui na clínica, a pessoa chega com uma ideia de corpo perfeito, né? Mas ela não tem uma disciplina que o atleta tem, ela não malha a mesma quantidade que o atleta tem, que malha. Então a gente tem que ver assim, o profissional tem que buscar, o paciente tem que buscar nós e saber ouvir o que é bom para ele ou não e até onde ele pode chegar. Sim, porque às vezes ele já vem até sabendo o que ele tem que comer porque ele viu alguém comendo, né, Aline? Ou tipo de dieta, porque assim, como eu te falei nas redes sociais, tem todas as dietas disponíveis. Eu acho que nutrição é um tema muito polêmico hoje em dia e um dos mais falados. Então, tem dieta low carb, jejum intermitente, paleo, vários tipos de dieta da lua, né, que também tem. Então, tem vários tipos de dietas que estão sendo mostrados aí na mídia de fácil acesso. Então, a pessoa chega
já assim, não, eu quero fazer essa dieta, não, eu quero fazer jejum intermitente, nem sabe às vezes o que a ciência traz daquele tipo de dieta ou se vai ser bom para ela ou não, porque existem vários tipos de dietas, mas para específicos para cada indivíduo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado assim com o que quer fazer sozinho. Aline, a gente pode dizer que essas pessoas que buscam fazer isso sozinha, de forma autônoma ou copiar, elas estão correndo algum tipo de risco? Vários tipos de risco, porque assim, geralmente essas pessoas estão buscando dietas muito restritivas, principalmente do carboidrato, que as pessoas estão criando uma carbofobia em cima disso. Então, geralmente, o público que eu atendo que vem buscando, que faz algum tipo de dieta da internet ou que do amigo, geralmente são pessoas que já estão com uma restrição alimentar muito alta. E essa restrição alimentar a longo prazo pode até prejudicar e trazer mais doenças do que a pessoa pensa. Por exemplo, com risco de doença cardiovascular. Tá? Porque tem liberação de alguns compostos que, uma fisiologia um pouco complexa para explicar, mas se acaba acarretando e piorando doenças crônicas, tá? Sem contar que essa restrição alimentar acaba gerando depois uma compulsão alimentar, porque comer é prazeroso. Aí a pessoa chega aqui com uma dieta de 800 calorias que está ingerindo, nervosa, ansiosa, com o estado emocional todo abalado. A dieta está mais prejudicando essa pessoa do que ajudando alguma coisa. Então a nutrição e uma alimentação saudável não visa isso. Pelo contrário, tem vários estudos que já comprovam que a pessoa que tem uma boa dieta, uma alimentação saudável ou funcional, ou enfim, tem uma boa reeducação alimentar, ela visa até ter diminuição de ansiedade, depressão, que é uma doença muito comum hoje em dia, que acarreta mais de 80% da população, tá? Em algum estágio, algum ciclo da vida. Então essas dietas restritivas estão gerando mais compulsão e, na minha opinião, a longo prazo vai gerar mais sobrepeso entre a população. Porque se fazer dieta restritiva e cortar o carboidrato e emagrecesse, todo mundo seria magro. E se você quer aprender mais sobre nutrição aqui hoje, continue nos acompanhando, porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. De volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre nutrição. Confira as dicas. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre nutrição com a nutricionista Aline Silvestre. Aline, quais seriam então as diferenças que a gente pode colocar assim da alimentação mesmo? Por exemplo, o que um atleta mesmo, o que ele vai consumir no dia que as pessoas confundem com uma boa alimentação? O que gera, será, essa confusão? Depende muito do nível de treino que a pessoa faz e o esporte que ela pratica, Porque assim, e depende da individualidade da pessoa.
Existem pessoas que precisam de uma demanda energética muito maior de carboidrato, outras de gordura, outras de proteína. Basicamente, o que difere de ter uma boa alimentação de um atleta realmente é a quantidade do que aquilo que a pessoa vai consumir, tá? Às vezes é até necessário uma suplementação, porque dependendo do nível desse atleta, ele não consegue ter uma ingestão tão hipercalórica só com a comida, porque são grandes volumes. Então, o suplemento foi criado, se necessário, para isso, tá? Então, ter uma boa alimentação é ter uma alimentação balanceada em vegetais, em frutas, ter um consumo fracionado, tanto de proteínas, de carboidratos, como gorduras insaturadas, que é azeite de oliva, castanhas, abacate, enfim, essas fontes de gorduras do bem que eu sempre digo. Então, a diferença vai ser que o atleta ele vai ter um consumo também disso, mas é claro que numa proporção muito maior, o dobro, o triplo, depende muito da quantidade de exercício que esse atleta vai praticar durante o dia e a intensidade que ela pratica isso. E também, assim, sempre fazer uma avaliação e fazer um acompanhamento nutricional, porque existe muita teoria que é aquilo que a gente estuda e inicialmente é o que a gente vai aplicar com o atleta. Mas individualidade biológica é fantástico. Às vezes nem sempre funciona de primeira. Então tem que fazer ajuste na dieta desse atleta, né? E acompanhar para ver o rendimento de treino, como que ele está evoluindo. Então, basicamente a diferença seria a quantidade de ingestão de nível energético. Certo. E às vezes o que as pessoas fazem confusão com uma boa alimentação ou o pessoal que frequenta a academia seria justamente investir mais em suplementação do que numa própria alimentação balanceada com uma nutricionista, né? Com certeza. As pessoas às vezes acham caro até pagar uma nutricionista, eu brinco, né? Mas às vezes o valor de uma consulta não custa nenhum valor de um pote de suplemento que a pessoa vai comprar e nem saber aonde usar e como usar aquilo. Então, assim, suplemento já tem um nome, suplementar, tá? Ele otimiza resultados, sim, ele é importante para o indivíduo, dependendo do caso também, mas assim, não substituir todas as refeições do dia por tomar whey, por exemplo. Eu vejo que as pessoas consomem, por exemplo, um whey pós-treino e tem uma alimentação de proteína péssima durante o dia. E massa muscular ou redução de gordura não se faz ou não se ganha, não se perde durante o exercício físico. Então, eu acho assim, a alimentação, o resultado, ele se obtém com uma alimentação fracionada durante todos os dias da semana. E não adianta ficar tomando suplementos, sendo que o resto da alimentação está tudo errado. Certo. E a questão das vitaminas, Aline? As pessoas hoje em dia, por mais que elas não sejam atletas, você também recomendaria, é necessário? Depende muito da individualidade da pessoa, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm um péssimo hábito de consumir salada, frutas e legumes e tem uma péssima adesão, assim, não consegue mesmo ingerir. Eu sempre procuro ter fontes de vitaminas e minerais do alimento, né? A partir de sucos, frutas, shakes, né, de comida ou de frutas. Tento fazer dessa forma, mas dependendo do nível também que o paciente procura ou busca, ou tá com uma deficiência nutricional muito alta, que a gente acarreta, a gente consegue observar, por exemplo, em queda de cabelo, unha fraca, em pele, aí sim eu acho bacana uma suplementação de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Porque às vezes a pessoa tá lá com o cabelo caindo ou com a unha quebrando muito, aí ela vai na farmácia e fala qual é a vitamina mais completa que tem e começa a tomar por conta própria, e isso não é legal. O nutricionista também pode ajudar a resolver. Com certeza. Eu particularmente faço uma solicitação de exame para os meus pacientes antes de iniciar um acompanhamento, que eu acho primordial, porque eu não consigo ver dentro da pessoa o que está faltando nela, né? Então o nutricionista também atua muito nessa parte estética, de queda de cabelo, de unha fraca. Eu faço uma solicitação de exame laboratorial, vejo o que está faltando ou não para o paciente e faço a prescrição de acordo com aquilo
que a pessoa está precisando. Às vezes a própria pele, né, Aline? A acne. Com certeza. Geralmente, acne é por má alimentação. Certo, nossa, que legal. Aline, e quem são as pessoas adeptas da nutrição funcional? Na minha opinião, acho que 100% da população deveria ser adepta a isso, porque assim, a nutrição funcional é uma nutrição que busca prevenção de doenças. Então, assim, é uma dieta anti-inflamatória, rica em antioxidantes. Eu observo aqui na clínica que o consumo de antioxidantes, por exemplo, entre os brasileiros é péssimo. Tá? Ninguém toma um bom chá, ninguém toma um bom ômega 3, ninguém tem uma ingestão de alimentos ricos em polifenóis. Geralmente as pessoas comem fruta, arroz, feijão, carne, pão, ovo e acabou, né? E não é só isso que uma pessoa precisa. Então eu vejo que essa nutrição funcional veio para somar, para ajudar a prevenir doença cardiovascular, prevenir tipos de câncer, porque assim, mesmo a pessoa tendo uma boa alimentação hoje em dia, é um pouco complicado, porque frutas, verduras, vegetais são ricos em agrotóxicos. Então, por que não ter uma nutrição funcional para tentar amenizar esses malefícios que esses produtos também trazem para a saúde? Porque ter só uma alimentação saudável de hoje em dia é diferente de 50 anos atrás. Né? Ter produtos orgânicos hoje também não é de muito fácil acesso na nossa região. Certo. Então, pelo alto custo também, né? Pelo alto custo também, né? Então, assim, esse tipo de alimentação, eu vejo assim, mas eu tenho uma alimentação saudável, como frutas, vegetais, mas é diferente de ter essa alimentação hoje do que há 50 anos atrás, que as pessoas consumiam isso, por exemplo, do fundo de casa, que elas plantavam, tinham a própria horta. Certo. Então, a nutrição funcional, ela é nova e ela veio para somar, para tentar agregar, né, mais valor na reeducação alimentar. Certo, que legal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já falando mais sobre nutrição. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. De volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre nutrição, com a nutricionista Aline Silvestre, que vai passar algumas dicas para vocês agora. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando com a nutricionista Aline Silvestre, que vai dar algumas dicas para vocês aí em casa agora. Aline, uma dúvida que as pessoas geralmente têm são sobre os tipos de serviço que a nutricionista oferece, né? E uma dúvida recorrente é sobre a avaliação física, né? Como que são as opções de avaliação física que uma nutricionista pode oferecer? Bom, existem vários tipos de métodos, né, de avaliação corporal que as nutricionistas podem estar aplicando, né? A mais comum é a avaliação antropométrica com o adipômetro, tá? Onde sai o percentual de gordura, massa livre de gordura da pessoa.
Eu uso aqui na clínica, na minha prática do dia a dia, a bioimpedância, tá? A bioimpedância, ela consegue otimizar esse resultado, porque ela consegue separar a quantidade de água corporal, de proteínas, de minerais do corpo da pessoa, totalmente da gordura, né? Aparece nível de gordura visceral também, taxa metabólica basal, ela difere e consegue mostrar onde a pessoa tem mais gordura corporal no corpo, se é nas pernas, se é em região abdominal, se é em braços e aonde está necessitando melhorar essa musculatura, né? Eu também faço avaliação com circunferência, né? Acredito que todas as nutricionistas trabalham com circunferência, que é com a própria fita mesmo. Certo. E avaliação física, né? Que é olhar o paciente, olhar a unha, a textura, ver se tem edema ou não, como está a característica da pele do paciente, para a gente ter uma avaliação global de tudo isso. Certo. E no caso da bioimpedância, Aline, você já até comentou algumas coisas, algumas diferenças dela, né? Mas por que você recomendaria ela? Porque, por exemplo, a bioimpedância que eu uso hoje é a octapolar, né? Que passam 8 frequências pelo corpo da pessoa. Ela consegue otimizar a precisão de um cálculo de um cardápio. Então, a tecnologia está aí, né? Eu falo que daqui a uns anos, nem nutricionista é perigoso ter mais, com tanta tecnologia, com tanta máquina que vem inovando. Então, eu consigo ter uma maior precisão desse indivíduo, tá? Consequentemente, eu consigo fazer o melhor cálculo de cardápio para ele ou de orientação para essa pessoa, conseguindo otimizar o resultado, né? E esse resultado não fica mascarado, tá? Porque dependendo da pessoa, se ela tiver uma região abdominal muito grande, o adipômetro, que é a avaliação mais comum, ele não fica exato, porque a gente não consegue pegar com exatidão nessa região. Então, a bioimpedância é o método mais preciso que a gente consegue chegar o mais próximo, né, realmente da composição corporal da pessoa. Claro que 100% ainda ela não busca, né? Sim. Existem equipamentos, mas não na nossa região, geralmente mais para a região de São Paulo ou do Rio, que consegue ter uma exatidão total da composição da pessoa. Certo. Aline, no caso assim, quando a bioimpedância ela dá um resultado desse, de tem mais gordura nas costas ou no abdômen ou na coxa, faz diferença para o nutricionista entender o que aquela pessoa vem ingerindo de mais ou de menos? Depende muito, né? Assim, geralmente, se tem mais gordura em região de tronco ou perna, eu sempre faço uma avaliação muito do biotipo da pessoa e do histórico que ela tem familiar, porque a genética conta muito para isso também. Sim. E eu sempre entro em contato com o personal dessa pessoa ou quem orienta nos treinos dela para verificar, assim, para otimizar o resultado, para falar, olha, essa pessoa tem mais gordura em região de tronco, em região de abdômen. Em região de abdômen, eu digo para você que quase 100% dos meus pacientes têm maior concentração em região abdominal. É porque assim, às vezes as pessoas, a gente comenta assim de forma informal, entre amigos, né? Você tá com o abdômen meio grande, deve ser barriga de chope, né? As pessoas costumam atribuir uma determinada gordura a um determinado alimento. A gordura abdominal é a que dá mais, assim, dá pra gente encaixar melhor com o histórico histórico alimentar dessa pessoa. Geralmente rico em gordura trans ou muito rico em carboidrato simples, que a própria cerveja oferece, tá? Ou muito rico em farinhas. Certo. Sabe? Acumula, né? Porque quanto maior o pico de insulina, né? Quanto maior o índice glicêmico dessa dieta, provavelmente vai ter uma região abdominal um pouco maior, porque é a região mais fácil de acúmulo de ácidos graxos. Entendi. E às vezes a pessoa tem a perna, né, maior, tem as costas, mas isso também vai envolver o biotipo dela. Envolve muito, né? Mais de 90% influi muito a genética também. Entendi. Aline, qual é a sua dica ou quais são as suas dicas, né, para quem quer levar uma vida saudável? Não entrar em neura.
Eu acho que é a primeira. É o mal do século. É o mal do século, né? As pessoas estão entrando numa neura. Sou nutricionista esportiva, sou nutricionista funcional, defendo muito, calculo dieta e acho importante ter a pessoa ter um plano alimentar específico para ela. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando frustradas e doentes. Às vezes até nem querer sair com o marido para jantar, sabe? Então, assim, ter uma alimentação muito rica em fibras, tá? Verduras, legumes, frutas. Ter uma alimentação também fracionada em nível de proteína, tá? Carboidrato e gordura. Evitar a farinha branca, porque realmente não faz bem pra ninguém. Não tô falando pra não comer nunca, mas não também comer todos os dias. Sim, né? é que o brasileiro às vezes tem costume de pão cedo, muita massa na hora do almoço, Pão à tarde, pão de noite, ou E macarrão. já às vezes, entra até na questão que você falou da falta de variedade, né? A pessoa não tem variedade nenhuma, né? Ela consome pão francês de manhã, às vezes pão francês à tarde, arroz branco. Então, assim, inclusive com os meus pacientes, eu super defendo um cardápio muito variado. Sim. Tem que variar legumes, não tem que comer só alface e tomate, porque geralmente é o que as pessoas comem. Sim. Não tem que comer só bife, não tem que comer só arroz com feijão. Nós moramos num país super tropical que tem uma variedade enorme de alimentos. Então, ter que ter variedade no cardápio e ter uma boa fonte de gordura insaturada também. Tudo de forma equilibrada. E praticar atividade física, né? Nós vamos trabalhar todos os dias, não vamos? Então, a atividade física pelo menos deveria acontecer de 3 a 5 vezes na semana. Nem que for um período, não precisa ser 2 horas na academia, mas separar um horário do dia para falar, não, esse horário eu vou praticar atividade física, tá? E o resultado não é em 30 dias. Tá? O resultado é muito a longo prazo, principalmente na nutrição esportiva. Nossa, que legal. Muito obrigada pelas dicas, Aline. Obrigada a você. Espero que você tenha gostado do nosso assunto de hoje. Até o próximo programa. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau! Yeah, yeah.